Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 16 de abril, quinta-feira, bora para nossa análise diária. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Pessoal, hoje o dia, tava com cara que poderia engatar, uma alta, mas depois, pessoal, a gente teve que nós vimos que o juro brilhou, e jogou a nossa bolsa para baixo. Então, deixa eu começar a ver aqui, os nossos índices, Então, os outros índices eles estavam um pouco mais flat, tá, galera? Tava até um pouco mais negativo, mas depois nós tivemos, cobertura do mercado americano, eles devolveram parte, da queda, e também nós tivemos uma breaking news da guerra, galera, no qual aqui, do Donald Trump, Então ele falando que vai reunir, o Israel e Líbano, na Casa Branca para conversarem sobre o rumor da guerra. Também teve uma pausa, que possivelmente vai se iniciar hoje. Então hoje isso aqui acho que meio que ajudou as bolsas, tá, pessoal? E de resto, a gente também tem aqui o setor de energia, o nosso petróleo, ele tá em alta, Ele estava numa leve alta, agora está numa alta maior, tá? Os bondes, juros americanos ficou flat durante praticamente todo o mercado, Os metais flat também, mas estavam um pouquinho mais em alta, tá, galera? Deixa eu ver aqui, E eles estavam um pouquinho mais em alta, O nosso ouro e prata, Também o nosso petróleo, como já falei, já está em alta, e o minério de ferro em alta também. Então, dado isso, galera, hoje, partindo aqui para o mini índice, hoje o dia foi de lucro para nós, Então, hoje eu particularmente fiquei um pouco mais feliz porque eu consegui ler o mercado de forma bem profícua, tá, galera? Então, começou, aqui acima do ajuste o POC de ontem, galera? Então aqui eu já fiz um scalp, Tô um pouco mais criterioso quanto aos meus scalp. Aqui eu peguei uma compra, de curtíssimo prazo. Os DIs também eu tenho que dar uma olhada nos nossos DIs, pessoal? Então, aqui, Os DIs agora subindo, tá, pessoal? Os DIs eles subiram. Essa movimentação, que ocorre aqui mais ou menos umas 10h30 até mais ou menos 11h40, foi motivado, galera, ao nosso leilão de títulos, Então, do LTN e do NTF, Então, para vocês verem aqui, que as ofertas basicamente foram todas vendidas, Então, os nossos juros eles performaram nessa alta aqui, Isso aqui jogou a nossa bolsa para baixo, tá, pessoal? E depois nós tivemos essa pequena quebra aqui, que foi o horário que o Trump ele escreveu na rede social dele, Então aí os juros eles meio que arrefeceram um pouco, tá? Então, continuando, Então abriu aqui, eu fiz um scalp, tá? Não consegui, eu ia fazer um outro scalp aqui, tá? Ia fazer um scalp aqui em cima do ajuste, o POC, Mini índice, ele montou assim um cenário um pouco mais comprador, porque ele pegou essa liquidez, da primeira meia hora e tracionou para cima. Olha aqui, nós temos o POC, Então o POC aqui de meia hora. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui para nós. Isso. Aumentar mais um pouco. Isso aí, Então, aqui, tem uma compra. Qual foi gain? E aqui eu estava um pouco mais inclinado a comprar, tá? Só que ele não voltou, E aqui a gente tem a nossa liquidez, Então ele jogou um pouco a liquidez um pouco abaixo,
saiu dela e jogou a liquidez aqui em cima, né? Então a gente tem os POCs. Depois a abertura do mercado à vista, né? E olha só, deixa eu traçar um pouco melhor aqui. Olha a dubiedade, né, pessoal? Então o mercado ele ficou dúbio aqui, né? Então, bem verdade que um pouco mais flat para alta, tá, galera? Mas até então, né, até esse arrefecimento aqui a gente vê esses pontilhados, são os índices, né? O, o agro, né? O índice das 50, as melhores ações, ações de defesa, né? Ação do índice financeiro, então todos esses índices eles deram essa barrigada aqui, tá? Então a gente viu aqui a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano. Então ele fez essa movimentação, né, no qual ele abriu um pouco mais para cima e eu até comprei um pouco aqui, né, porque eu estava vendo essa movimentação que ele estava ficando aqui, tá? Ele estava ficando aqui, então aqui entrava venda e aqui entrava compra. Aí eu esperei ele fazer essa movimentação e eu comprei um aqui e eu saí rápido também, porque não estava bom para operar e ia começar a abertura do mercado americano, né, galera? Então eu meio que me saí realmente aqui, eu me toquei e eu saí, né, da operação. Só que depois veio a abertura do mercado americano que inflexionou, né? Então o mercado ele literalmente virou de mão, tá, pessoal? Aqui a gente virou de mão. E depois, obviamente que eu fiz a venda, né, galera? Então é justamente, né? Aqui eu ainda esperei, né, galera? Eu esperei ele fazer essa movimentação, né? Aí aqui nós temos, deixa eu até mostrar aqui, essa inflexão que é bem interessante, né? Então olha só, caindo, né? Setor bancário caindo, tá? Se eu não me engano, a nossa Vale também, né? A Vale aqui começou a cair. Petro tá aqui mais acima, que é esse pontilhado, né? Porque o petróleo ele tá subindo, então a Petro hoje ela ainda está se mantendo em alta, né? Petrobras está em quanto? 3,9, né? A Petro 3, 3,9 e a Petro 4, 3,6, né? Agora 1,17, né, pessoal? Enquanto que a Vale ela ficou um pouquinho mais flat. A Vale ela tá é essa branca aqui, né? Então ela começou a inclinar, tá, pessoal? E esse aqui foi uma movimentação bem interessante, no qual eu esperei um gatilho de venda, né? Então ele veio aqui, rompeu, já trouxe essa liquidez, a gente vê o POC, né? Então ter essa liquidez aqui, ele trazendo para baixo, né? Que isso aqui é um rompimento com fluxo, né, galera? Então esperei ele voltar na liquidez e eu vendi aqui dois. Um ele me tirou e o outro eu tirei aqui, né? Só que aí eu esperei ele voltar aqui para poder vender, só que ele não foi, né? Porque ele ficou trabalhando aqui nessa liquidez, ele vinha aqui, né? Esse aqui foi o máximo que ele veio, né? Então eu estava esperando ele fazer uma volta mais profícua aqui, porque a gente sabe que no Trade Location, né, pessoal? Deixa eu aumentar mais isso aqui, né? Que no Trade Location, né, a gente tem essas liquidez aqui, né? E essas maiores liquidez. O mais interessante é voltar nessa um preço de menor de liquidez, né? Que a gente tenha maior liquidez, menor liquidez. Aqui nós passamos calor, tá? Aqui a gente passa calor e aqui nós passamos aqui o preço ele corre um pouco mais, né? Então tava esperando ele fazer uma volta mais profícua e tocar aqui no ajuste no pocket, tá? Mas isso aqui é no de meia hora, tá? Ainda tem o agregado geral, que se eu não me engano, a liquidez maior no agregado geral, ela ficou aqui assim, né? Então tava esperando ela tocar pelo menos por baixo aqui em cima, só que não, né? O mercado realmente ele inflexionou. Olha aqui as médias, né? Então as nossas médias aqui e a nossa média contratual, tá? Então o mercado ele fez essa movimentação, eu vendi aqui, né? E depois eu saí aqui e eu não consegui entrar e o mercado começou a caminhar. Depois eu esperei ele fazer uma outra movimentação, né, galera?
movimentação mais profícua aqui. Aqui ele chegou em 0,5%, tá? E quando ele chegou aqui no 201 mil, eu achei interessante especular de novo. Aí eu entrei vendido aqui, fiz uma parcial 2, né? Sai bem positivo. E depois, né, esperei ele montar uma liquidez, né? Chegar aqui em cima dessa liquidez, aqui tem meia hora praticamente, né? Então, no final dessa meia hora, esperei ele interagir com essa liquidez daqui de cima para vender. Só que ele subiu um pouco, então eu deixa eu aumentar mais um pouco, né? Então ficou assim, né? Essa liquidez maior aqui de meia hora, mas no de um diário, né? Aqui tinha um vazio de liquidez maior, né? Então por isso que os players eles chegam aqui e vendem, né, galera? Então tem essa essa parte mais interessante aqui que nós temos que acompanhar o de meia hora, né? Eu particularmente acompanho de meia hora e o volume profile de uma hora, né? Então por isso que eu deixo aqui, né? Aqui, olha só, né? Então quando ele chega aqui, a gente tem essa liquidez aqui, né? Que antes seria melhor entrar nessa liquidez geral, mas pessoal é um pouco mais perigoso, né? Porque olha, a liquidez ela espalhou, tá? Então aqui para tu ficar levando stop, né? Não custa muito não, tá? Já trouxe a liquidez, já tá na maior liquidez, inclusive nesse ponto, tá? E aqui foi a notícia, né? E o índice ele começou a devolver parte do movimento. Então, basicamente foi isso, né, galera? Dólar futuro, pessoal, hoje o nosso dólar, né, mini dólar, tá? Então o dólar meio que lateralizou, né? Ele ficou aqui um pouco mais lateral. O real ele ficou meio que positivo, negativo perante o Forex, né? Deixa eu mostrar aqui o Forex aqui, né? Isso, ficou assim, desse jeito. Então o Forex aqui mais ou menos umas 8,50, 8,45, mais 9 horas, olha só como ficou o Forex, né? Meio de lado e o dólar ele ficou um pouco mais lateral. Depois que as moedas elas começaram a ganhar do nosso real, o nosso real começou a cair, né? Começou a perder força e o dólar também seguiu esse movimento aqui, né? Então, o câmbio hoje, né, o Forex, o real perante as moedas, ele ficou meio lateral, mais ou menos por 2 horas, né, pessoal? Inclusive aqui, galera, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então nós sabemos que quando nós temos o primeiro preço futuro, né? E aqui está o POC de hoje, inclusive, tá? Quando ele cria essa estrutura aqui, né? Pelo menos na primeira uma hora, isso aqui é cenário de indecisão. Tá certo que aqui nós temos o 5.000 e foi feita uma defesa, né? Profícua. Aqui, galera, eu tava pensando, né, em operar aqui no se ele chegasse, né, de uma forma um pouco mais não com tanto ímpeto, né? Aí eu teria feito uma compra aqui que eu tava olhando pro dólar logo no primeira meia hora, né? Mas depois ele chegou aqui, aí defendeu, depois que eu vi, né? Aí eu perdi esse time, tá? Depois que ele chega aqui, galera, e fica aqui lateralizando, aqui principalmente perto do 5, né? Então eu não gosto porque ele pode vir muito bem romper. Uma coisa é o câmbio, ele vir chegar, né? Ele ficar aqui no 5.010, lateralizar e vir numa e tocar aqui no 5.000, né? Então esse toque na modalidade scalp eu já acho mais interessante. Agora uma coisa é ele ficar lateralizando aqui no 5, tá? Aqui a gente tem um 5, né? No 10 aqui em cima, para vir para cá, né, galera? Aí eu já não gosto porque quando ele fica lateralizando muito perto desses pontos nevrálgicos, que seria aqui o bola, 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 né? Onde nós temos opções de compra e de venda aqui, onde essa aqui é a opção de compra e venda mais forte que tem, tá? No bola bola, né? Então a gente tem no ainda mais esse aqui que é um ponto muito nevrálgico que é 5.000, né? Então de 5.000 nós vamos aqui para o 4.990 e pouco. Então dado isso, pessoal,
Eu também não operei, né, o nosso câmbio. Então ele fez essa petax aqui ainda era lateral, tá? Mas depois que a gente viu que o Forex puxou mais para cima, né? Quando ele fez essa segunda petax acima dessa maior liquidez, aí a gente tem uma possível tendência de alta, tá, galera? E o que foi que o câmbio fez? Ele foi caminhou, né? Aqui ele achou o nosso 20, inclusive deixou uma petax aqui, né? Fez uma petax aqui no 25. Deixa eu estar trazendo aqui para vocês. Então a nossa petax ficou assim, né, pessoal? Então a gente teve realmente uma puxada de 15 pontos de uma para outra e depois devolveu 10 pontos, né, pessoal? Então ele fez essa movimentação aqui, né? A gente tem a primeira petax, a segunda e a terceira, né? Então quem conseguiu comprar aqui, né? Porque eu acho que aqui teria uma certa compra, né? Mas estava muito lateral, galera. A gente não ia saber desse estouro aqui, né? Mas a verdade é que o câmbio ele tende a ficar mais comprador, né? Em cima do preço futuro, né? Então ele tende a ficar um pouquinho mais comprador no preço futuro. Isso que não impede que ele venha aqui para taxa à vista, tá? Mas tá um pouco mais difícil, porque estão fazendo uma defesa aqui, né? Estão fazendo uma defesa. Mas o câmbio, né? Ele vem trazendo a Petax, ele conseguiu jogar uma Petax, né? Aqui no abaixo dos 5.000 ontem, né? Então pode ser que ele tenha o institucional, né? Pode ser que ele comece também a trazer a Petax, porque isso aqui que é importante, tá? O institucional. Não é essa movimentação assim mais acima, né? Então o institucional se trava nesse preço final, que é o spot do dia, né, galera? Isso aqui que é referência para o mercado. Mas o preço ele trabalha em cima do preço futuro, né? Então a gente tem essa confusão que nos é feita, né, no nosso câmbio, tá, pessoal? Então a gente viu essa movimentação aqui, né? Petax futura e aqui, galera, ele conseguiu trazer boa parte dessa liquidez para cá para cima, né? Para onde ele fez o preço futuro. Depois buscou o preço à vista, tá, galera? Então, ele buscando aliás, preço à vista não, o preço futuro final, né? E deixou em cima, basicamente em cima da média contratual. Então, ele fechou a simetria da manhã, tá? E aqui meio que nada a se fazer, né, galera? A gente tem até um sinal aqui de venda, né? Se aparecer, né, um insight de venda para trazer ou para o POC, seria um alvo prático, né? E tocar aqui na nossa Petax final, nosso D0, né? Não sei se o mercado vai fazer isso, né? Talvez ele possa vir subir, né? E se ele subir e voltar aqui na Petax futura, aí aqui já é o contrário, seria uma possível compra para fazer o ajuste nesses níveis mais acima, né, pessoal? Então, basicamente é isso, né, galera? Eu desejo, deixa eu mostrar para vocês o nosso negociações, relatório de performance. Hoje nós fizemos, né, pelo menos umas 5 operações. Não queria ter operado um pouco menos, né, galera? Mas como eu estava lendo bem hoje, eu só não estava operando com a mão tão cheia assim, né? Eu estava operando com um. Isso aqui foi um benéfico para mim, né? Então a gente viu aqui as operações, eu errei basicamente só uma, né, na modalidade scalp. E essas com 2 contratos aqui, que eu fiquei mais tempo posicionado, né, que fez o meu financeiro de hoje. Então eu fiquei hoje, né, com R$ 112 positivo, tá, galera? Mas foi uma pena porque eu queria ter pego essa queda aqui, né? Queria ter pego essa queda aqui no mini índice, porque isso aqui que eu ia fazer meu financeiro, tá? Isso aqui que ia me deixar positivo, né? Porque se eu entro com 3, 4 contratos, né? Aqui realmente estaria o meu ganho. Então, basicamente é isso, galera. Se inscrevam no canal,
deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!